O Internacional já está em solo uruguaio, onde nesta quinta-feira, às 19 horas, enfrenta o Nacional no Gran Parque Central pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O time de Roger Machado precisa, no mínimo, trazer um empate lá do Uruguai para sonhar com uma vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Te conto todos os detalhes dessa partida aqui nesse conteúdo, então fica aqui comigo depois da vinheta. Salve, salve, minha gurizadinha, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Eu sou o Gabriel Camargo, setorista do Internacional aqui no canal do Lucas Fontes. Antes de mais nada, peço que vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações, cliquem em hypar o vídeo para chegar cada vez mais colorados aqui no nosso canal e não se esqueçam que esse conteúdo tem o apoio de Ativo Ultra, o estimulante do homem moderno. O link tá aqui embaixo na descrição, então já clica, faz teu pedido e recebe na porta da sua casa. Gente, o Inter enfrenta o Nacional amanhã, 19 horas, lá no Gran Parque Central, em Montevidéu, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores, né? O que acontece? Hoje teve um jogo desse grupo, do grupo F da Libertadores, entre Atlético Nacional e Bahia. Os colombianos venceram por 1-0, o gol do Viveiros, lá jogando em Medellín, e a situação do grupo ficou mais ou menos assim. O Inter continua na terceira colocação com 5 pontos e o Nacional é o lanterna do grupo com 4 pontos. O Colorado precisa no mínimo pontuar em Montevidéu e vencer o Bahia no Beira-Rio na última rodada para confirmar uma classificação para as oitavas de final. Claro que a vitória sempre tem que ser visada, tem que ser a meta vencer todos os jogos. Eu fui um crítico da postura do Internacional nas últimas partidas, justamente porque eu acho, né, a minha visão, o que eu entendo de futebol, né, o pouco que eu entendo de futebol, digamos assim, quem entra pra empatar, gente, acaba perdendo, tá? Empatar é do jogo, mas tu entrar pra empatar tu não pode. E eu acho que um time do tamanho do Internacional vinha jogando nos últimos jogos, espero que amanhã seja diferente, por um empate e acabou perdendo e feio as últimas partidas. Então, assim, o empate não é ruim, mas vencer seria maravilhoso, vencer essas duas últimas partidas. Então, tô deixando aqui na tela a classificação, né? O Colorado tem 5 pontos e o Nacional tem 4 pontos. O Inter divulgou hoje à tarde os relacionados para essa partida. E temos algumas novidades, né? A gente comentava por aqui no canal sobre a possibilidade de Johan Carboneiro e Rafael Borré aparecerem entre os relacionados, eles que se recuperam de lesão muscular, né? Ambos na posterior da coxa. Eles ficaram de fora e vão ser preparados para a sequência dos outros jogos. Não viajaram para Montevidéu e uma outra ausência também chamou a atenção. Gabriel Carvalho não foi relacionado mais uma vez para uma partida de Copa Libertadores. O Roger não relacionou o Gabriel no jogo contra o Atlético Medellín, depois mandou buscar o Gabriel em Porto Alegre para o jogo contra o Botafogo. Ele não atua desde a partida diante do Nacional do Uruguai no Beira-Rio, no qual ele começou como titular, inclusive. Então aí, mais uma vez, o Gabriel fora da relação, por opção técnica do técnico Roger Machado. E assim, tem uma novidade, o Cleiton Sampaio foi relacionado para o jogo, ele também não havia sido relacionado contra o Atlético Nacional de Medellín e foi relacionado contra o Botafogo. Dessa vez o Cleiton Sampaio está junto com a delegação para essa partida pela Copa Libertadores. E assim, o Inter chegou hoje à tarde, no final da tarde, em Montevidéu, mas teve treino pela manhã, tá? E o time que o Roger treinou foi aquele time com 3 volantes. Eu sei que todo mundo deve estar pensando a mesma coisa que eu, né? Pô, Roger, não percebeu que 3 volantes não funcionam e toda aquela coisa? Mas a equipe que treinou hoje pela manhã no CT antes da viagem é a seguinte equipe. Tem o Antony, o Brian Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabé, Fernando, Thiago Maia e Bruno Henrique, com Alan Patrick, Wesley e Luca no comando do ataque. Pode ser que o Roger opte pelo Bruno Tabata no lugar do Bruno Henrique. Pode acontecer também voltando àquele esquema que ele utilizava antes, com meia ponta pelo lado direito, apenas com o Fernando e um outro volante ao seu lado. Mas a possibilidade de jogar em 3 volantes ela é muito grande, tá? O árbitro da partida é o Piero Mazza, chileno, que já apitou um jogo do Inter, inclusive, em 2019, no empate em 2-2 com o River Plate pela Libertadores, lá no Monumental de Nunes. A equipe do Inter que era treinada pelo Odair Hellmann naquela ocasião, ele vai ser auxiliado por Cláudio Urrutia, Alejandro Molina e o VAR é o Carlos Orbi, do Equador. O Internacional que não perde para o Nacional do Uruguai desde 2007, né? A partida disputada também pela Copa Libertadores na fase de grupos naquela ocasião. O Inter abriu 1-0 com o Hidalgo no Gran Parque Central e sofreu a virada. O resultado final foi 3-1 para os uruguaios, e o Inter naquela ocasião acabou sendo eliminado na fase de grupos ainda, né? Foi o primeiro
campeão da história a ser eliminado na fase de grupos da Copa Libertadores do ano seguinte. Mas desde então foram 6 jogos entre os dois times, 3 vitórias do Inter e 3 empates. O último em 3-3 já nessa temporada no Beira-Rio, aquele jogo que o Inter acabou fazendo um primeiro tempo horrível e depois buscou os 3-3. Os ingressos estão esgotados para a torcida do Nacional do Uruguai, não tem mais ingresso para eles. A promessa de casa cheia lá no Gran Parque Central, e para a torcida do Inter restam poucos ingressos. Serão quase 2.000 colorados em Montevidéu, uma invasão da torcida do Inter. Lembrando que é um grande clássico do futebol sul-americano, tem também a rivalidade por conta das amizades das torcidas de Grêmio e Nacional. E o Inter tem uma leve vantagem no retrospecto sobre os uruguaios, que venceram o Colorado apenas 2 vezes na história. Então é isso, é torcer pelo Colorado amanhã, às 10 horas tem Café com Fontes, vamos projetar aí essa grande partida entre Internacional e Nacional lá no Gran Parque Central. Chegou até aqui, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações, clica em hypar aqui embaixo, tá? Eu volto a qualquer momento. Tchau!